Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da sua série predileta, Conectando a Álgebra aqui comigo. Então, antes da gente começar, só um pedido para vocês, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve e dá um like nesse vídeo, para que ele chegue ao maior número de pessoas que também precisam aprender aqui com a gente. Então hoje, o tema da nossa aula é multiplicação matricial. Vamos aprender um método 1, um método tradicional, que se você ainda não aprendeu na escola, provavelmente quando aprender multiplicação matricial vai aprender desse jeito. Vamos ver então como fazê-lo? Temos aqui multiplicação de matrizes, aqui matriz A e matriz B, certo? Formando a matriz C resultante. Agora, eu vou contar para vocês o segredinho que vocês precisam saber para entender, primeiro, se a gente pode multiplicar as matrizes, afinal, a gente não pode multiplicar qualquer matriz com qualquer matriz. Isso tem que seguir uma regrinha para que isso seja possível, certo? E também vamos saber qual vai ser a ordem, ou seja, a dimensão resultante dessas matrizes. Primeiro, para que seja possível fazermos essa multiplicação, o número de colunas da primeira matriz terá que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Vamos analisar aqui então. Temos a matriz A, que é a primeira matriz, então o número de colunas de A, que é n, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz de B aqui, que também é n, ou seja, ok. Número de colunas da matriz mais à esquerda, a primeira matriz, tem que ser igual ao número de colunas da matriz mais à direita, que é a segunda matriz. E isso respeitado, então, neste caso, ok. Agora vamos ver a resultante. Como vamos saber a ordem da matriz resultante? A resultante terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Então a matriz C aqui que estamos vendo, ela tem que ter o número de linhas da primeira matriz, e a matriz C a gente vê aqui que o número de linhas é M, que é igual ao número de linhas da matriz A, que também é M, e P, que é o número de colunas da matriz C, que é P, é igual ao número de colunas da segunda matriz, que B é P também, certo? Então estas duas regrinhas, esses dois segredinhos, é o que vocês precisam saber para que a gente, primeiro, saiba se a gente pode fazer a multiplicação matricial e, segundo, para saber qual é a dimensão resultante. Agora, vocês já sabem o básico, vamos então ver como fazer o primeiro método, o método tradicional de multiplicação matricial. Então, seja a matriz A e B aqui, resultante na matriz C, então C é igual a A vezes B. Primeiro, já olhando aqui, como temos duas matrizes 2 por 2, fica bem mais fácil a gente ver que, primeiro, a gente pode fazer a multiplicação matricial entre A e B, e também que C vai ter a ordem resultante 2 por 2, que é o número de linhas de A, o número de colunas de B, correto? Então, agora vamos ver aqui. Os elementos C serão obtidos da somatória da multiplicação das linhas de A pelas colunas de B. Afinal, o que é isso que a gente está querendo dizer? Vamos ver um exemplo prático que vocês vão ver que é muito simples, certo? Veja aqui. Então, um método tradicional de multiplicação. A vezes B igual a C. Temos aqui os valores de entrada de A, os valores de entrada de B e os valores de entrada de C. Veja que este primeiro elemento aqui, que é o correspondente ao primeiro elemento que a gente viu lá, o C11, ele é originado da multiplicação da primeira linha de A com a primeira coluna de B. Vejam só, este elemento aqui, A11, vezes este elemento aqui, B11, mais este elemento aqui, A12, vezes este elemento aqui. Desta forma, a gente consegue chegar neste primeiro elemento da matriz resultante. E os outros, como é que a gente faz? Seguindo a mesma lógica. Vamos fazer este segundo elemento aqui da primeira linha da matriz C. A11, B12, ou seja, novamente, primeira linha de A, agora com a segunda coluna de B. Então, temos aqui A11 vezes B12, neste caso, que é estes elementos aqui. E A12, o segundo elemento da primeira linha de A, com o segundo elemento da segunda coluna de B. Aqui, A12 vezes B22, e desta forma, achamos o segundo elemento da primeira linha de C. Para a gente fazer o resto, bom, eu vou fazer aqui com vocês, mas só para vocês entenderem. Agora, a gente vai para a segunda linha de A, certo? Então, vamos para esta linha aqui. Temos, então, o primeiro elemento vai ser vezes esta
coluna de B. Então, temos A21 vezes B11, certo? Que é esta combinação aqui, mais A22 vezes B1, que é esta combinação aqui. Então, desta forma, conseguimos obter o elemento da linha 2, coluna 1 de C, certo? E agora faltou apenas o último elemento. Então, novamente, vamos utilizar a segunda linha de A, só que agora com a segunda coluna de B. Então, para calcular este elemento aqui, vamos fazer A21 vezes B12, que é esta operação aqui, mais segundo elemento da segunda linha, A22 com o segundo elemento da segunda coluna, B22, que é esta operação aqui. Então, se a gente somar, se a gente fizer a somatória dessas multiplicações, vamos achar o elemento que nos faltava, que é este elemento aqui, o elemento da segunda linha, segunda coluna de C. Viram só? Então, é a somatória da multiplicação dos elementos da linha de A com os elementos da coluna de B, ou com os elementos da linha da primeira matriz com os elementos da coluna da segunda matriz, certo? Vamos colocar números para vocês treinarem fazer aí em casa. Então veja aqui, temos agora novamente as matrizes 2 por 2 A e B. Vamos fazer aqui para ver como fica a resultante. Então vamos fazer, o primeiro elemento é 3 vezes 2, que é o primeiro elemento aqui com este, mais 1 vezes 0. Então, segundo elemento da primeira linha, segundo elemento da primeira coluna. E aqui temos, então, como resultante o 6, certo? Então, 3 vezes 2 é 6, mais 1 vezes 0 é 0. Então, temos aqui o 6. Agora, este elemento aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser novamente na primeira linha. Então, 3 vezes 0, certo? 3 vezes 0, isso aqui vai dar 0, mais 1 vezes 1. Certo? 3 vezes 0, 1 vezes 1. E esta operação aqui vai dar 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Temos aqui 6 e 1. Vamos fazer para a segunda linha? Temos aqui 4 vezes 2, certo? 4 vezes 2, que vai gerar o 8. Temos aqui 2 vezes 0, que vai gerar o 0, certo? Segunda linha. Então, 8 mais 0 é igual a 8. Temos aqui o terceiro elemento dessa matriz C, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Agora vamos fazer aqui 4 vezes 0. 4 vezes 0 é igual a 0, mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. E desta forma, então, calculamos o último elemento da matriz C. Então, fizemos a somatória do produto da linha da matriz A, da primeira matriz, com a coluna da matriz B, da segunda matriz. Viram só? É uma prática, vocês vão ficar melhor. Quanto mais vocês praticarem isso, vai ficar automático na mente de vocês. Mas é desta forma, então, que podemos fazer uma multiplicação matricial. Lembrando que temos outros métodos que vamos também ensinar aqui, para que você saiba várias formas de pensar para chegar na resultante de uma multiplicação matricial. Vocês vão ver que todos esses métodos, obviamente, chegam no mesmo resultado. Agora, antes de terminarmos, veja uma coisa importante. Uma matriz também pode ser multiplicada por um número escalar. Então, podemos fazer também multiplicação de um número escalar, um número 2, por exemplo, vezes uma matriz. Mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo, então confira aqui os nossos vídeos de multiplicação de matriz por um escalar, que vamos ensinar isso também. Agora, outro aviso importante. Multiplicação matricial não possui a propriedade comutativa, ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A. Vocês já devem ter percebido isso, afinal temos regras relacionadas a colunas e linhas, certo? Para que a gente possa obter uma resultante de uma multiplicação. Além disso, o número de linhas e colunas também influi na ordem da matriz resultante. Então, por exemplo, se a gente inverter a ordem da multiplicação de duas matrizes retangulares, isso pode, inclusive, impossibilitar a gente de fazer essa operação. Então, fiquem ligados aqui. Gostou? Curta, compartilha, se inscreva no canal e fica sempre ligado que a gente sempre está junto ensinando vocês. E não se esqueçam, sexta-feira tem a minha mamãe querida com a playlist Conectando a Física. Até a próxima aula!